Olá, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira a partir das 8h30. O Ibovespa encerrou a semana com alta de 2,09%, chegando aos 121.570 pontos. E na quinta-feira encerrou o mês de março com alta de 6%. E o melhor trimestre desde 2020, registrando 14% de alta. Liderado principalmente pela entrada de fluxo estrangeiro no país e por ações ligadas à economia doméstica, commodities e setor financeiro. A última semana fechou no positivo em meio à incerteza sobre o cessar-fogo no conflito entre Rússia e Ucrânia. Uma bateria de dados econômicos do Brasil e lá fora com bom humor. Além disso, a Bolsa Brasileira também se movimentou de olho no fim do ciclo de alta da taxa Selic, depois da próxima reunião, em que se espera mais uma alta, o que fez a curva de juros se fechar levemente na ponta longa. Com sinalizações de movimento de inflexão, as varejistas se destacaram na semana e o índice ICOM subiu 4,09%, seguido pelas ações de utilities com melhor período pluvial. O índice de utilitários avançou 2,98%, seguido por altas no setor industrial, que subiu 2,93%. Acompanhando ainda os últimos movimentos de alta na taxa de juros, os bancos subiram na semana e o IFNC avançou 1,18%. Por outro lado, o IMAT performou mal, caindo 1,37%, com as companhias de papel e celulose com forte queda na semana. Os principais papéis de commodities da Bolsa também deram sua contribuição para a alta semanal. A Vale avançou 1,82%, acompanhando a alta do minério de ferro de 10%, registrando $160 a tonelada. Já a Petrobras subiu 2,20%, repercutindo a indicação de Adriano Pires para a presidência da companhia, ignorando interferências repentinas no controle da empresa, e o petróleo em queda de 13% na semana, após a sinalização do governo americano de usar suas reservas estratégicas para conter o preço da commodity. A Selic em alta também dominou as discussões nos últimos meses, elevando a percepção de risco do investidor e também reduzindo as expectativas para o desempenho da economia. Mas enquanto a maioria focava na renda fixa, o Ibovespa teve forte alta em março e o dólar caiu e os juros do mercado também tiveram um alívio. Mas o que explica esse bom humor no desempenho dos ativos do Brasil? Vale lembrar que a principal fonte de preocupação, o aumento da inflação, foi causada principalmente por choques de oferta pelo preço das commodities e o que, por sua vez, vem resultando em melhoras na economia. Por exemplo, a balança comercial de março foi recorde para o mês, com um saldo de 7,4 bilhões de reais e já acumula um superávit de 11,3 bilhões de dólares. Esta perspectiva deve continuar atraindo o fluxo estrangeiro para o país e setores da economia seguem surpreendendo positivamente. O mercado de trabalho também trouxe boas notícias na semana passada, com a geração de empregos mais forte em fevereiro pelos dados do CAGED e taxa de desemprego melhor do que o esperado, ficando em 11,2%, segundo o PNAD. A taxa média de desemprego nesse ano deve ficar próxima de 11%, bem abaixo dos 13,5% do ano passado. A produção industrial de fevereiro também ficou acima do esperado, com um crescimento de 0,7% no mês. A inflação ainda é fonte de preocupação no curto prazo. O IGPM teve alta de 1,74% no mês de março e ficou acima do esperado mais uma vez. Mas, com mais uma queda do petróleo na semana e o dólar em R$ 4,65, poderemos ter uma redução dos preços dos combustíveis em breve. No diesel, estima-se uma defasagem de 5%. Por fim, o resultado fiscal também é positivo, novamente fruto da melhora dos setores ligados às commodities. O déficit do governo central em fevereiro foi o menor que o esperado e as projeções foram revisadas para um superávit de 0,1%, com uma esperada redução na dívida PIB por 79%. Lá fora, o mercado de trabalho também foi a principal divulgação da semana, mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos já está em 3,6% e os reajustes de salário aceleraram para 5,6%. A taxa de juros de 2 anos continuou a subir e fechou a semana em 2,45%, acima da taxa de 10 anos, que fechou em 2,38%, reforçando o risco de recessão e a temida curva invertida. A inflação mais alta e a necessidade de subida de juros mais fortes podem provocar uma desaceleração da economia americana a partir de 2023. O S&P 500 fechou estável na semana e o CRB, índice de commodities, teve queda de 5%. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta segundona, 4 de abril de 2022. A Domo comunicou ao mercado e seus acionistas que foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária da companhia para o dia 29 de abril às 11 horas, a fim de deliberar proposta de grupo
grupamento da totalidade de suas ações na razão de 2-1. A companhia esclarece que o grupamento proposto se dá em atendimento ao ofício da B3, datado de 21 de setembro do ano passado, conforme comunicado ao mercado anteriormente divulgado, que solicitava à companhia a adoção de medidas necessárias a fim de adequar a cotação de suas ações para que fossem negociadas a um valor superior a R$1. Caso o grupamento seja aprovado, o capital social da companhia, cujo valor atual é de R$ 597.212.572,85, será mantido, passando, após a conclusão do grupamento, a ser dividido em 254.842.432 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídos entre os acionistas na mesma proporção por eles detidas no momento imediatamente anterior à aprovação do grupamento, sendo certo que o referido grupamento não gerará alteração de participação proporcional dos acionistas no capital social da Domo e não afetará os direitos patrimoniais e políticos a elas inerentes. A Allpark Empreendimentos e Participações comunicou ao mercado e seus acionistas que assinou o fechamento de um contrato de compra e venda de ações e outras avanças com os acionistas da ON Tecnologia e Mobilidade Urbana. Mediante o fechamento das operações previstas neste contrato, foi realizado um pagamento em dinheiro aos acionistas elegíveis da ON no valor de R$1,9 milhão. Foram emitidos e entregues aos acionistas da ON 5,1 milhões de ações ordinárias de emissão da Allpark e 40 bônus de subscrição, sendo 30 bônus de subscrição atrelados ao cumprimento de metas e representativos de até 7,7 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, e 10 bônus de subscrição incrementais relacionados à superação das metas definidas no contrato, representativos de até 3,6 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, totalizando até 11,4 milhões de ações. A companhia realizará ainda um pagamento em dinheiro aos acionistas elegíveis da ON no valor de R$2,9 milhões. Ainda em virtude de tal fechamento, a companhia confirma a incorporação de ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2022, e passou então a ser válida e eficaz. A Diagnóstico das Américas, a DASA, informou que fechou um contrato de compra e venda em outras avanças com os sócios representantes de uma participação majoritária no capital social da Centrum, Centro de Treinamento Oncológico, sociedade que atua na cidade do Rio de Janeiro com a prestação de serviços de quimioterapia e assistência médica nas áreas de hematologia, oncologia e especialidades correlatas, incluindo transplante de medula óssea. O contrato tem por objetivo a aquisição de cotas da Centrum pela Ímpar, que passará, após a conclusão e o fechamento, a ser detentora de 100% das ações representativas do capital social da Centrum. A conclusão da operação está sujeita a algumas condições precedentes que são usuais neste tipo de operação. E a Oi informou ao mercado que encerrou-se o prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas da companhia para a subscrição das ações ordinárias emitidas no aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 22 de fevereiro de 2022, mediante a capitalização de créditos detidos pelos beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo, baseado em ações de emissão da companhia para executivos. Durante o período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 287.664 ações ordinárias de emissão da companhia, ao preço de emissão de 95 centavos por ação, totalizando um montante de R$273 mil. Os recursos obtidos com o aumento do capital e a totalidade das ações emitidas, que não foram objeto do exercício do direito de preferência, serão entregues diretamente aos beneficiários, proporcionalmente aos valores do crédito por elas capitalizados. As ações ordinárias emitidas no aumento de capital possuem os mesmos direitos e vantagens conferidos às ações ordinárias já existentes, inclusive participação em eventual distribuição de dividendos e ou juros sobre capital próprio, ou outros proventos que vierem a ser declarados pela companhia a partir de sua subscrição. Conforme já informado anteriormente pela Oi, por se tratar de um aumento de capital mediante a capitalização de créditos, o aumento de capital foi subscrito em sua totalidade e concluído. E este foi o nosso Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira, excelentes negócios e amanhã na terça-feira a gente tá de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.